O planeta Mercúrio era considerado o menor planeta do Sistema Solar até que Plutão foi descoberto em 1930. Porém, mesmo depois da descoberta de Plutão, muitos cientistas não mudaram as suas ideias. Alguns deles defendiam que o tamanho de Plutão era quase igual ao da Terra. Na década de 1970, foi finalmente confirmado que Plutão é menor do que Mercúrio, ou até menor do que a Lua. Olá, tudo bem? Em 2006, após a decisão histórica da União Astronômica Internacional de excluir Plutão da lista dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio voltou a ser o planeta menor do Sistema Solar, provavelmente para sempre. A propósito, o que mais nós sabemos do planeta Mercúrio? Quais são os segredos escondidos neste corpo celeste minúsculo que não tem a atmosfera e constantemente está exposto ao raio solar intenso? Vocês vão conhecer os segredos deste planeta neste vídeo de 10 minutos. Vocês estão prontos? Então, vamos começar! Quadro geral de Mercúrio. Mercúrio é um planeta que fica extremamente próximo do Sol. A distância com o Sol não fica maior do que 69.816.900 quilômetros. É o primeiro mistério deste planeta. Nós não sabemos exatamente o porquê, mas existe nenhum projeto entre Mercúrio e o Sol. Nenhum planeta anão. Nos outros sistemas de estrelas anãs, até os gigantes de gás enchem o espaço. O raio equatorial de Mercúrio é apenas 2.439,7 quilômetros. Ou seja, Mercúrio é maior do que a Lua, mas menor do que os satélites grandes, tais como Titã e Ganimedes. Contudo, a sua massa é superior que as dos principais satélites naturais do Sistema Solar. Um ano de Mercúrio é muito curto, 88 dias da Terra. No tempo passado, acreditavam que Mercúrio dava uma rotação enquanto girava uma vez em torno do Sol e, portanto, o mesmo lado do planeta estava sempre exposto ao Sol. Isso mesmo, Mercúrio foi relatado como um planeta que tinha um lado do dia queimado do raio solar e outro lado gelado da noite, nos capítulos de ficção científica no tempo passado. Escape do planeta Terra, escrito pelo autor Francis Carsac em 1960, é uma das literaturas sobre Mercúrio com imagens típicas naquela época. No entanto, os estudos mais recentes revelaram que um dia mercuriano é um pouco mais longo do que 58,5 dias da Terra. Em Mercúrio, o dia e a noite vêm alternadamente, embora a mudança seja muito lenta. Como a atmosfera é fina e a velocidade de rotação é lento, existe uma oscilação grande de temperaturas em Mercúrio. Durante o dia, a superfície do planeta é incrivelmente quente e a temperatura chega até 427 graus. Durante a noite, a temperatura cai extremamente abaixo de 170 graus negativos. Naturalmente, não tem possibilidade de vida nesse ambiente. Além disso, a órbita de Mercúrio é muito bizarra. O eixo de rotação em relação à revolução muda gradualmente e o perigeu, onde Mercúrio está no ponto mais próximo do Sol, na sua órbita, também muda constantemente. Este fenômeno irregular de Mercúrio deixou muitos cientistas perplexos no final do século XIX e no início do século XX. Não era possível explicar esta mudança do perigeu usando a lei de gravidade universal de Newton, que era considerada uma teoria com alta precisão, sem margem de erro. Para explicar este fenômeno, muitas teorias excêntricas foram inventadas, porém, a maior parte dessas ideias foram literalmente descartadas, junto com as outras teorias antigas da astronomia. Afortunadamente, com a introdução da teoria de Einstein, o mecanismo deste fenômeno foi esclarecido completamente. Foi confirmado que todos os objetos que têm a massa distorcem e continuam o espaço-tempo. Nós falamos desta matéria noutro vídeo sobre buracos negros. A posição de Mercúrio é muito próxima do Sol e que está dentro do espaço distorcido pelo Sol. A irregularidade da órbita de Mercúrio é causada por esta distorção. Os mistérios e segredos de Mercúrio. Após ter resolvido os mistérios da órbita, parecia que não havia mais nada para nos surpreender. Mas foi comprovado o contrário. Foram reveladas mais coisas inesperadas ao longo da pesquisa. Os seres humanos têm enviado 2 sondas espaciais para conduzir pesquisas científicas.
A primeira foi Mariner 10, que se aproximou do planeta 3 vezes no período entre 1974 e 1975, e a segunda foi Messenger, que realizou a pesquisa em Mercúrio no período entre 2011 e 2015. Graças a estas sondas espaciais, nós temos recebido as fotos da superfície mercuriana e muitos dados interessantes pela primeira vez. O resultado da análise destas informações derrubou muitas hipóteses anteriormente defendidas sobre o primeiro planeta do nosso sistema. Por exemplo, nós sabemos que existem as ondulações extremamente complexas na superfície de Mercúrio. A superfície deste planeta é coberta pelas gigantes elevações rochosas e pelos morros que estendem por quilômetros. As crateras que formam as ondulações na superfície podem ser tanto novas como velhas. O diâmetro da maior cratera mercuriana é cerca de 1.550 quilômetros. No fundo desta cratera, estende-se a vasta bacia Caloris, formado de basalto. Entre múltiplas crateras, Apollodorus é uma das crateras mais características. Os cientistas estão fascinados pelo conjunto de falhas geográficas em linhas marcantes que se estendem da cratera Apollodorus de forma radial. Ele foi batizado Panteão, em homenagem ao Panteão de Agripa de Roma. A formação geográfica como Grande Vale de Panteão é ímpar e não existe nada similar no Sistema Solar. Apesar do calor infernal, parece que tem gelo em Mercúrio. É possível que o gelo é conservado no fundo das crateras, perto de regiões polares, onde o raio solar intenso não chega. Talvez os cometas que ocasionalmente caem em Mercúrio tenham trazido a umidade. A umidade se evapora e a chuva cai nos vales e nas crateras do planeta. Nós sabemos que Mercúrio tem a massa grande em proporção ao seu tamanho. Provavelmente, esta desproporção é causada pela estrutura interna muito característica e a massa é principalmente composta de metais derretidos. O núcleo é formado por níquel e ferro. O Mercúrio tem a atmosfera, mas é muito fina. A maior parte da atmosfera é composta de átomos e moléculas descascados da superfície de Mercúrio pelo vento solar ou átomos e moléculas do vento solar atraídos pela gravidade de Mercúrio. Certamente, é possível inalar o ar de Mercúrio, mas não é possível respirar. É necessário um traje espacial de alta performance. Por que a atmosfera de Mercúrio é tão fina? Por exemplo, Titã, com uma massa menor que a de Mercúrio, tem a nuvem de gás admirável. Isto tem a ver com o fato de Mercúrio estar mais próximo ao Sol e ter o campo magnético mais fraco. O gás é levado pelo vento solar ou ele é simplesmente aquecido e jogado fora no espaço universal. Mercúrio até possui uma cauda bonita como os cometas. Como não tem nenhuma barreira para se proteger do raio solar, os átomos são literalmente soprados da superfície e formam uma cauda por trás dele. A bainha do vestido de mais de 24 milhões de quilômetros, composta principalmente de sódio, é formado desta maneira. Infelizmente, não é fácil observá-lo da nossa Terra. Seria ótimo se pudesse enxergar a figura da estrela de vassoura a cada amanhecer. Há alguns fenômenos astronômicos originais de Mercúrio. Por exemplo, o efeito de Josué, nomeado após um episódio do Antigo Testamento. Neste episódio, Deus parou o movimento do Sol quando o povo judeu lutava contra os inimigos. O efeito de Josué refere-se ao movimento do Sol observado num determinado ponto da longitude de Mercúrio, que parece estranho pelo padrão da Terra. O Sol nasce e sobe, mas um pouco depois ele volta à mesma direção onde ele nasceu. Depois de algum tempo, equivalente a alguns dias da Terra, o Sol aparece de novo e o dia inteiro começa. A propósito, a rotação de Mercúrio dura 58 dias da Terra. Contudo, um dia mercuriano é muito mais longo do que 58 dias da Terra. Vocês podem imaginar o porquê? É muito simples. Vamos imaginar que nós estamos a pé num ponto de Mercúrio, por exemplo, na cratera de Apollodorus, no Vale do Panteão. Mercúrio roda 1,5 vezes enquanto ele gira uma vez em torno do Sol. Vamos supor que o Sol fica em cima da cratera Apollodorus no seu perigeu de Mercúrio. Isto quer dizer que 88 dias da Terra depois, equivalente a um ano de Mercúrio, o Sol brilha exatamente ao lado oposto de Mercúrio. O Sol voltará à posição em cima da cratera Apollodorus e Vale de Panteão um ano depois, ou seja, 88 dias da Terra. Portanto, a duração de um dia e uma noite em Mercúrio é 176 dias da Terra, em outras palavras, equivalente a 2 anos de Mercúrio. O primeiro ano é o dia e o segundo ano é a noite. Em 2018, a humanidade enviou a terceira missão a Mercúrio.
A missão é chamada Bepi-Colombo e ela vai entrar na órbita de Mercúrio em 2025. Vamos esperar que esta missão dê certo e que mais fatos surpreendentes em relação ao planeta mais próximo ao Sol sejam revelados. Nós chegamos ao fim deste capítulo sobre o menor planeta do Sistema Solar. Obrigado por assistirem o nosso vídeo. Espero que vocês gostem deste episódio. Com certeza, vamos fazer a parte 2, quando nós recebemos mais notícias de Mercúrio. Por favor, inscrevam-se neste canal caso ainda não tenham feito e deixe o like. Nos veremos em breve. Tem mais tópicos interessantes que nunca vão acabar. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!